Primeiro, eu quero dar uma boa noite outra vez e agradecer a presença de todos vocês. É sempre muito gostoso poder estar aqui desse lado e poder olhar para a tela, né? E poder enxergá-los aqui e, bom, que a gente possa trocar bastante. Quem assistiu o filme, conseguiu assistir o filme? Eu não consegui concluir. Eu assisti, mas deixei para assistir hoje, mas fui interrompida muitas vezes, assim, não consegui concluir. Eu sugiro que assistam. É um filme muito lindo. E além de ser assim com a Catherine Deneuve, né? E ela é belíssima. E ela está belíssima nesse filme, que ela está fazendo ali a princesa Marie Bonaparte. Então, eu estava dizendo que nessa jornada desse ano, para falar de psicanálise e cinema, eu pensei num tema que tivesse uma sequência, eu gosto disso. Quando nós estávamos no Museu Biduviário, que Psicanálise e Cinema ficou quase 2 anos lá, no museu, acho que até mais, eu escolhi os temas, e aí eu trabalhei psicanálise, a psicanálise e a feminilidade, e fui assim, seguindo um roteirinho, pegando filmes que eram adequados aos temas, depois eu fui para algumas obras de vida de artistas, e aí esse ano eu pensei em justamente trabalhar essa primeira geração que foi a fundadora da psicanálise na história, né? Assim, naturalmente iniciando por Freud, mas os que estiveram do lado dele e que foram grandes contribuidores, grandes personalidades, grandes colaboradores para o que também a psicanálise é e faz hoje na história, né? E aí, assim, a gente trabalhou com a Sabine Spielrein, a gente trabalhou com uma turma muito bacana que deixou uma contribuição muito interessante para a psicanálise. Inclusive, assim, trabalhamos também com James Joyce, a biografia do Joyce, né? Por quê? Porque o Lacan, o Jacques Lacan, que foi um psicanalista francês, se dedicou a trabalhar a obra do James Joyce, trabalhou um livro sobre a vida do James Joyce, trabalhamos o Leonardo da Vinci, que também foi, nesse sentido, uma dedicação do Freud. O Freud tem praticamente um livro sobre a vida do Leonardo da Vinci. Então, eu fui pensando nisso, e daí deixei justamente a princesa Marie Bonaparte para esse final, né, encerramento do ano e tal, justamente porque eu estava falando antes, porque a princesa Marie Bonaparte ela vai fazer um marco, né, nesse período de 39, onde a psicanálise, por uma questão política, uma questão de guerra, assim, acabou a instituição psicanalista em Viena, e ela justamente é quem transporta, quem traz o Freud para Londres. Então, é como se dali tivesse nascido um outro momento, né, da história da psicanálise. Bom, esse filme é muito interessante, e ele foi dirigido naturalmente por um francês, que é Bernard Jacquat. Eu não conhecia esse diretor, e daí fui pesquisar sobre ele, inclusive esse filme é de 2004, sobre a vida da princesa Marie Bonaparte, e ele tem uma filmografia muito importante. Ele não é daqueles cineastas assim que, estão em Hollywood, estão ganhando, Não, ele é um cineasta de filmes bem pontuais, clássicos, e tem um último filme dele agora, que eu fiquei bem curiosa, acho que é 2018, que se chama Eva. Pelo que eu li do filme,
tem também um teor bem psicanalítico, fiquei bem curiosa. Mas esse Benoit, que é francês, né, Jacques, não sei como que pronuncia direito. Oi, Carlos, seja bem-vindo. E aí eu sei que esse diretor, então, se dedica a fazer esse filme, que eu recomendo que vocês assistam, porque além de ser um filme lindo, ele está muito fiel a toda a questão dela, principalmente dela e o movimento dela como psicanalista diante das instituições, diante da vida do Freud e tudo mais. Então, quem foi Marie Bonaparte, né? Para fazer um roteiro aqui. A Marie Bonaparte, então, é essa princesa, né? Que ela é filha do Rodolfo Bonaparte, que é sobrinho neto, é uma proximidade, assim, relativamente, né? É sobrinho neto do Bonaparte, né? E ela nasce no dia 2 de julho de 1882. Me chamou muita atenção essa data, por quê? Vocês lembram que nós trabalhamos a Virginia Woolf? A Virginia Woolf nasceu no dia 2 de fevereiro de 1882. O nosso fofo, do James Joyce, nasceu no dia 2 de fevereiro de 1882. Aí, quando eu vi, eu falei, gente, esse ano de 1882 e esse dia 2 tem um enigma aí, tem um mistério aí, né? Essas pessoas que são, assim, um marco, né, que fizeram a história de alguma forma, e principalmente vinculados à psicanálise, então tem essa data. Ela nasce numa cidadezinha chamada Saint-Cloud, né, e morre justamente no dia 21 de setembro, em Saint-Tropez, em 1962. Ela morre com 80 anos. Ela viveu muito, essa mulher, né? E ela, então, é essa princesa que daí ela aparece no filme, para quem viu o filme, né? Ela tem um compromisso de casamento que seria, sim, são esses compromissos reais, né? E lá no filme fica muito evidente compromisso real, um negócio de um compromisso real que é indissolúvel de alguma forma, né? E ela, então, adquire o título de princesa Marie Bonaparte, né? Que daí ela vai ser chamada de princesa Georges da Grécia e da Dinamarca. Tem um momento que o Freud, no filme, apresenta ela para a filha dele, para Ana, e diz: essa é a princesa Georges da Grécia e da Dinamarca. Então, ela tem esse título, né? Mas, quando ela nasce, e aí isso é todo um episódio muito interessante, que vai ser um discorrer dos confrontos, dos conflitos dela, das angústias dela, né? Quando ela nasce num sistema, assim, bem complicado, seria melhor crescer as imagens, mas tem como aumentar as imagens. Quando ela nasce, ela vai nascer, então, de um parto muito difícil, fórceps, e a mãe, um mês depois, morre. Então, ela é educada pela avó paterna, né? E é educada por babás, sempre a vida toda, e no filme aparece a Mimon, né, que ela chama de Mimon, e tem um momento também que ela diz: eu coloco 2 M's
no nome que ela, desde criança, passou a chamar essa babá, porque eu quero chamar a mamãe e ter um M de 2 vezes para te chamar de mamãe. Essa Mimon, que foi uma babá muito importante na vida dela. Mas seria melhor crescer as imagens, não tem como. Mas Então, eu estou ouvindo, assim, Lenice, eu estou ouvindo, não, porque está pequena para vocês aí? Estão todas juntas e bem pequenininhas. Ué, que estranho, porque eu abri aqui já ela inteira. Não está. Estão vendo, não? Elas estão bem pequenininhas e entrou tudo junto. Ah, então peraí que eu já mudo aqui. Por favor. Então, assim, tem essa questão, que é um marco muito sério na vida dela, né? E o fato dela ter a mãe dela, né? A mãe tem o sobrenome Blanc. A mãe é Blanc, e com esse sobrenome Blanc, ela é também a mãe, é herdeira. A mãe é a herdeira de uma grande fortuna, não é o pai. Então, também no filme fica muito evidente, né, que daí o Freud vai trabalhar em análise essa questão dela, né? Então, eles preservam e cultivam a vida dela, assim, porque ela é uma moeda de troca. Veja que interessante, né? Ela passa a ser essa moeda de troca. Essa imagem que está aparecendo é ela já pequena, ainda pequena, né? Iniciando na vida praticamente, mas já deve estar com mais ou menos 5 anos nessa imagem. E ela era uma criança muito, assim, apresentava já desde a infância uma certa rebeldia, não aceitava assim, certos rigores com que ela era educada, e a avó foi extremamente cruel e extremamente rigorosa na criação dela. E o pai foi uma pessoa bastante ausente, ele viajava muito, ele tinha compromissos sociais. Então, é isso. Então, ela tem essa questão, né, da infância dela, embora, veja que interessante, né? A princesa, mas uma princesa que vai estar aí num lugar de muito sacrifício, né? Por não ter tido a mãe, por esta mãe ter falecido quando praticamente ela nasceu, e vai ficar também com esse remorso. Uma outra questão que vai aparecer na análise, por isso que é interessante assistir o filme, né? O Freud vai trabalhar esses episódios que ela está apresentando. O pai dela, ele se chama, eu vou achar o nome do pai dela, porque tem uma questão muito importante com o nome do pai, que ela já acho aqui o nome desse pai. Bom, ele se chama Reinaldo, o pai dela, que tem esse Reinaldo Bonaparte, né? E depois, daí a gente vai ver uma relação dela também muito marcada com o Rudolf, Reinaldo Rudolf Loewenstein, tá? Eu só queria trazer o nome desse pai, que é importante. Bom, então a Marie Bonaparte, ela ficou muito conhecida antes de ela ter acesso à psicanálise. Ela tinha depressões, ela tinha muitas angústias, ela escrevia poemas, tentou escrever livros, que alguns livros nunca foram publicados, né? E nesse casamento, que ela acaba sendo assim, um negócio, né? Que ela acaba se transformando
é essa princesa da Grécia e da Dinamarca. Ela tem 2 filhos, que é o Pierre e a Eugênia. Pierre e Eugênia. E ela também, depois disso, ela viaja muito, ela nunca está ali muito junto com os filhos, ela se ausenta bastante desse casamento, desse lugar dela de mãe, né? E ela tem uma questão que é uma questão crucial, né, na história dela como mulher, que é a sexualidade dela. Então, assim, ela frequentou diversos psiquiatras, diversos médicos, até que ela encontra um médico, que é justamente onde começa o filme. Então, ela tem esse problema, que é esse problema. Qual é o problema? O problema é que ela não consegue atingir o orgasmo. Ela na questão da vivência sexual dela, ela não consegue atingir o orgasmo. E isso é uma coisa assim muito, muito problemática para ela, muito angustiante para ela. E então ela vai por esses excessos de procuras, de buscas desse orgasmo, de médico em médico, até que ela se depara com um acontecimento, e de fato isso estava acontecendo na Europa naquele período, que eles faziam uma cirurgia tentando aproximar o clitóris da vagina, e essa cirurgia indicava que haveria, então, o resultado com a penetração do pênis, que ali, aquele estímulo, etc., a mulher, então, realmente, finalmente chegaria ao orgasmo. E ela se submete a essa maldita cirurgia, que era uma coisa assim, era inédito na época, e se de fato estava acontecendo. Já nesse momento, tem o Dr. Laforguet, que era um psiquiatra, que já estava voltado para a psicanálise, depois a gente vai ver que esse médico, esse psiquiatra Forget, ele teve uma grande participação nessa primeira geração de psicanalistas, que vai visitá-la no hospital e conversa com ela e diz, mas por que você está fazendo isso? Por que você está precisando disso? E ela vai dizer, e ela tem sempre o tema da morte, né? Ela tem medo de morrer, mas ela fica brincando com a morte o tempo todo. Ela tem essa questão, que é o tema da morte, que está sempre pairando, né, na história dela, e que também daria para pensar que tem uma relação com, depois mais tarde a gente vai ver que o Freud vai trazer isso, né, essa relação com a morte da mãe no nascimento dela. E as angústias dela e as depressões dela estão relacionadas também, né, porque nós humanos temos sim uma relação com o tema da morte, naturalmente, né? A gente não tem um significante que vai dizer da morte, então, para nós, isso, o tema da morte é um tema, né? O humano está diante disso, né? Mas, ao mesmo tempo, é sempre uma tentativa de não querer lidar com isso, então é a angústia da morte mesmo, né? E para quem viveu o que ela viveu, no episódio de nascimento, nascer e morrer, que é um episódio que está ali, né, simultâneo praticamente, então para ela isso tem um desdobramento que vai ter também um desdobramento na história da vida dela. E ela então escreve, ela diante desses problemas dela, ela escreve um primeiro livro que vai se chamar, né, esses problemas dessa mulher adulta, né, esse primeiro livro dela que vai se chamar, já encontro aqui, Problemas sobre... Anotei. Tarará, tarará.
Bom, enfim, daqui a pouco eu acho. Mas o livro tem uma relação com os problemas dela sobre os conflitos dela sobre a questão da sexualidade da mulher. É mais ou menos conflitos sobre a sexualidade da mulher. Foi o livro que ela publicou, que ela escreveu antes de conhecer o Freud. Antes de conhecer o Freud. Quando o pai dela, o Roland, morre, ela tem, embora ela não tinha muito contato com o pai, pelo tipo de vida que o pai levava, ela entra novamente, ela mergulha numa tristeza muito grande, numa depressão muito grande, e encontra na biblioteca do pai livros do Freud, encontra livros que o Freud, porque esse período, quando ela se depara, que é a morte do pai em 1917, mais ou menos, ela se depara com esses livros simultâneo à morte do pai. E aí ela começa a ler, o Freud já tinha publicado muita coisa em 1917, e começa com a curiosidade de ler esses livros que ela se depara ali do Freud. O Freud já estava sendo bem comentado na Europa toda, em 1917, 18, que antecede ali, né, tá bem no período da Segunda Guerra Mundial. E aí ela faz essa cirurgia, não é bem sucedida nessa cirurgia, e o Dr. Laforguet, que aparece no filme, mas pode colocar outra imagem dela, pode ir trocando bem devagarzinho assim, que vai ser legal. E ela vai, então, ele vai visitá-la no hospital, a cena aparece no filme, e ele diz para ela que ela está fazendo, por que ela está querendo isso, e antes de fazer a cirurgia, de fato, ela faz um testamento, cujo testamento ela está achando que ali ela vai morrer. Então, ela já vai distribuir a fortuna dela para os filhos, e sei lá para quem mais, para o marido, etc. Vai deixar esse testamento, e esse doutor Laforguet, que é um psiquiatra que já está envolvido com a psicanálise, vai questioná-la por que ela está fazendo isso. E como depois disso essa cirurgia não foi bem sucedida, ela então fica com aquelas frases do Dr. Laforguet, né, fazendo eco, né, por que ela está fazendo isso, qual é a questão dela com a morte, que são questões bem pontuais que o Dr. Laforguet vai colocar para ela, e ela então resolve se aproximar do Freud. Então, em 1925, no dia 30 de setembro de 1925, ela inicia a análise dela com o Dr. Freud. E, sabe, o Freud, como que ele trabalhava, né, gente? Ele trabalhava todos os dias com os pacientes, né? Era uma romaria no consultório dele, as pessoas se deslocavam da Rússia, da Suíça, da Inglaterra, de todos os cantos, até dos Estados Unidos, né? Lá no filme vai aparecer a famosa Ruth, psicanalista Ruth Monk, que também é uma judia americana que vai estudar com ele. Então, ele era o bambambam, de fato, né? Então, ela se muda para Viena, se instala em Viena, e o Freud, no início, ele reconhece, assim, da parte dela, porque ela era uma mulher muito famosa, nos meios de socialite, uma princesa, ele tem um pouco de resistência, porque
ele também quer resguardar a psicanálise, então ele não quer que a psicanálise entre em lugares assim muito Facebook, Instagram, ele quer um pouco mais assim, como ele está muito preocupado em cientificizar a psicanálise, ele está com cuidados assim, quem são as pessoas que estão chegando, né? E, bom, mas ela envolve, seduz e começa a envolvê-lo de uma forma mágica, porque ela era, de fato, uma grande personalidade, uma grande sedutora e uma mulher assim que tinha um magnetismo muito forte. Ela era conhecida mesmo como essa personalidade de um grande magnetismo. Então, ele cede e eles começam, então, essa análise dela nesse período dia 30 de setembro de 1925. Bom, aí começa, então, essa trajetória analítica dela, né, e os episódios vão surgindo, muitos episódios, como eu já citei alguns no começo, né, que ela teria e tinha muita coisa a ser trabalhada, né, toda essa questão primeira, né, da relação morte e vida com a mãe ali, depois ela ter se transformado num objeto de troca, né, uma moeda de troca para a família. Eles tinham assim, porque se ela morresse, se a Marie Bonaparte morresse, a fortuna dela, que ela herdou, que ela era a única herdeira da mãe, voltaria para a família da mãe. E os Bonapartes já estavam não tão assim, com esse prestígio todo, e inclusive o marido, o príncipe da Grécia e da Dinamarca, todos que que cercavam a ela, dependiam dessa fortuna dela. Então, assim, ela era um totem que estava ali centralizando a sobrevivência de um universo de pessoas ali, né, que se quer circular. Os filhos, naturalmente, por quê? Mas se ela morresse antes de ter filhos, né, a fortuna dela seria voltaria para a família da mãe. Então, ela então tem esse laço dela de moeda de troca, que é uma primeira sacada do Freud, bonito até, porque quando aparece ali, né, como sessões analíticas, uma das primeiras perguntas que ele faz a ela é: você é muito rica? E ela disse: eu sou muito rica e eu sei que eu sou muito rica. Rica no sentido dinheiro, moeda. E aí, depois disso, tem muita coisa que vai rolar em cima disso, que é esse muito rica, né, essas moedas. Né? E quando jovem, ela não se achava uma jovem bonita, não se achava interessante, até porque dá a impressão que todos esses confrontos, hoje, com um desenvolvimento maior, pensando em questões da feminilidade, da psicanálise em cima disso, trabalhando com isso, entendendo mais isso, né, a feminilidade, o que é o gozo feminino, o que é o orgasmo feminino, etc., teria ali, talvez, né, daria para pensar que essa avó, né, marca muito esse momento crucial do desenvolvimento dela, como a exuberância da mulher, a confiança da mulher, a confiança da mulher para ela ter todo esse lugar, né, do prazer, etc. Então, ela tinha uma prima ali, que ela sempre se comparava, que achava a prima linda, que achava as roupas da prima mais interessantes, e elas foram criadas mais ou menos juntas, né? E muitas vezes ela até aparece no filme uma hora em que ela diz: vovó, eu quero aquele vestido da prima, porque
ela fica, é tão lindo, e a avó diz, você não precisa disso, você é uma pessoa muito rica, você tem muito dinheiro, você não precisa de roupas para, enfim, então, o que é isso, né, que dá para pensar? Ela está de olho no feminino, ela está de olho na outra mulher, ela está em busca de identificações, que é uma trajetória natural da menina, né? Normalmente, o que a menina, ela olha para a mãe, ela olha para as irmãs, ela olha para as mulheres que a cercam nessas identificações, né? A histeria está muito em busca desses lugares de identificação, para começar também se espelhar, fazer esse espelho, é uma quase uma transitividade, esse trânsito entre o eu, o outro eu e a feminilidade. E como ela tem esse lugar ali dessa avó muito rabugenta, muito cruel, quer dizer, né, essa é uma hipótese que eu tô trazendo, né, dentro dessa questão. Então, assim, ela na adolescência, ela está com 17, 18 anos, mais ou menos, no episódio no momento de férias nas montanhas. O europeu faz muito isso, né? Eles, no verão, eles vão muito para as montanhas, e ela está na casa de um casal, de umas pessoas lá, e tem um rapaz muito bonito, casado, que é bem mais velho do que ela, está com uns 38 anos, mais ou menos, ela tem 17, 18, e ela se apaixona perdidamente por esse sujeito. Perdidamente. E ele a envolve, ele a seduz, ele a envolve, ele a induz a escrever cartas para ele a induz para que ela entregue o seu coração a ele. Então ele diz, hoje eu quero uma mecha do seu cabelo, coloca numa carta, envia para mim, hoje você me ama mesmo, então se é de fato que sim, você escreve para mim. A esposa vem e faz uma represália ali, essas cenas do filme, mas isso de fato aconteceu na vida dela. O filme traz, por isso que eu disse, o filme é muito fiel, né? E ele vai conduzindo-a a enviar cartas para ele. E essas cartas, né, a história das cartas, que a gente vai trabalhar bastante aqui, essa questão das cartas, né? Essas cartas ficaram como um documento, né, assim, precioso para aquele casal. Ou seja, aquele casal que a induziu a isso, havia uma cumplicidade entre essa esposa e esse rapaz, esse senhor, praticamente, né, que estavam planejando ter esse material, esse documento, para um dia chantageá-la. Porque se isso viesse à tona, que ela, na adolescência dela, tinha sido imoral, tinha estado com um homem casado, enfim, eles tinham ali, a tinham refém, e estariam, então, exigindo a fortuna dela. Essa foto é dela, bem velhinha, já com o marido, né, o príncipe da Grécia e da Dinamarca, já assim, praticamente no final da vida. A foto é bem interessante. Ela manteve, gente, até o final, companheira dele. Eles não mantinham o casamento, mas ela se manteve na vida social, nos lugares, aparecendo publicamente como a princesa do príncipe. Bem, conto de fadas, quase. Bom, então, vamos deixar um pouquinho esse episódio das cartas à parte. Isso é muito importante, porque isso vai retornar, como isso da psicanálise, né? Isso que retorna, isso como retorna, né? Esses episódios, esses acontecimentos, esses significantes, esses retornos, né? Como isso retorna. Então, eu sei que
teve esse marco que tinha sido assim meio que deixado de lado, e quando ela começa a fazer análise com o Freud, claro, uma análise deitadinha no divã, né? O inconsciente ali, os significantes ali, isso está voltando. E aí o Freud dá bastante ênfase para isso, essas cartas, mas tem a história de outras cartas, que aí a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas isso aqui, essa foto, é ela tirando, indo buscar o Freud, quando ele sai de Viena, na estação em Paris. Ele já bem velhinho, em 38, ela acolhendo ele e trazendo para a casa dela. Ele fica uns 15 dias em Paris, na casa dela. Enfim, voltando. Então, o Freud, então, recupera isso, ela traz, então tem esse momento de trazer essa questão das cartas. Ou seja, depois que ela se envolve com a psicanálise também, ela começa a escrever, e tinha muita gente que não gostava dela, da instituição, porque ela era metida mesmo, porque ela podia mesmo, porque ela tinha um gênio assim, impulsiva, bom, né? E ela está envolvidíssima com a psicanálise. Assim, para ela diz para o Freud, diz para o mundo que o Freud a salvou, que o Freud tirou ela daqueles sofrimentos todos, que ela ama o Freud, e são declarações constantes de que o Freud é o amor dela, o amor da vida dela, e o Freud vai, né, na questão transferencial, ele vai barrando, ele vai dizendo não pode, ainda não entre nisso. É muito bonito como ele vai, de uma forma mágica, mantendo a transferências, né? Porque sabe, né, quem tem a clínica, quem conhece a clínica, quem sabe o que é a clínica, sustentar uma transferência não é fácil. Não é fácil. E o Freud já tinha trabalhado a questão da transferência lá atrás, né? Com o Bleuer, lá quando eles estavam trabalhando a Ana, né? Na questão do caso Ana, né? Que é a Marta Pappenheim, quando ele está trabalhando ali essa questão, então foi em 1885, então a gente já está em 1925. Então, assim, o Freud já está bem calejadinho nessa questão desse amor transferencial, desse amor construído, e ela quer abraçar, quer agradar, e ele fala não, mas ele vai sustentando a transferência por uma outra via. E, de fato, né, com ela era um pouco difícil, porque ela era muito impulsiva. E ele dizia que ela era uma mulher muito elegante, muito bonita, muito sedutora, e muitas vezes ele diz, olha, eu já estou um velho, estou muito doente, chega, né? Enfim. Bom, aí ela vai escrever, né? Ela vai fazer um trabalho maravilhoso. Eu até vou ler aqui para vocês, porque ela vai fazer um trabalho sobre a obra do Edgar Allan Poe. E vocês sabem que o Edgar Poe, o Allan Poe, né, o Edgar, o famoso escritor, francês também, que nasce no início dos anos 1800, mais ou menos, né? Ele nasce nesse período e ele é aquele escritor da sarjeta, né? A vida do Allan Poe foi muito triste mesmo, sabe? Ele vem de uma família completamente desestruturada, a mãe era atriz, trabalhava às vezes para trazer alguns recursos para casa, o pai era um aventureiro que também abandonou a família, a mãe criou
parece que 4 filhos com seus trabalhos de artista, depois a mãe morre de tuberculose, ele era pequeno, e ele é adotado por uma família a qual ele acaba levando o nome Poe. Ele não tinha esse sobrenome. Então, ele é um filho adotivo. Depois, ele também, como filho adotivo, ele é meio assim, só tipo sobrevivência, né? Recursos de sobrevivência. Essa família era uma família, essa família Poe era uma família que tinha certos recursos, né? Que não dão afeto, não dão carinho, não dão atenção, mas que mantinham. Quando ele vai cursar a faculdade, eles aí não mandam mais dinheiro para ele continuar se sustentando, não pagam mais nada, e ele vai cortam os laços com ele. Ele era jovem, estava cursando a faculdade, e então ele não tem mais recursos para viver. Uma vida bastante trágica. Então, o que ele tem que fazer? É assim, tão trágico, muito, né, tão trágico quanto os contos dele, o que ele escreveu, e etc. E aí ele começa a escrever para poder se sustentar, para poder pagar os seus estudos, para poder comer, né? E nesse material todo, ele escreve, né, o conto da carta roubada. Quem é psicanalista aqui, quem já ouviu falar, né, que depois o Jacques Lacan vai recuperar isso para a psicanálise, né? Tanto é que a abertura, depois eu vou ler o que o Freud escreveu para ela, a abertura dos escritos, do livro dos escritos freudianos, né? O primeiro escrito do Lacan, que são 60 páginas, quase 60 páginas, sobre o seminário sobre a carta roubada. Lacan vai fazer uma coisa fabulosa com esse material do Edgar Allan Poe. Então, preste atenção na questão da carta, tá? É isso que eu estou querendo induzir aqui o nosso trabalho. Então, ela vai trabalhar em cima desse conto também, do Allan Poe, e se torna, então, assim, um marco muito importante já para a psicanálise, só que o Lacan não cita Marie Bonaparte, né? Quando o Lacan vai reeditar, vai relançar, vai trazer Allan Poe com esse conto da carta roubada, ele não cita que Marie Bonaparte, a princesa psicanalista, já não é citada, tá? Mas ela fez. E o Freud, lá no seminário do Freud, no volume 22, de 1932-36, ele escreve para ela, olha que lindo, ele escreve assim para ela, num prefácio da obra, né? Ele vai escrever para ela, em 1933, ele escreve para ela, a Marie Bonaparte, minha amiga e discípula, dirigiu a luz da psicanálise sobre a vida e a obra de um grande escritor de um tipo patológico. Graças ao trabalho de interpretação realizado pela autora, podemos compreender agora em que medida as características da obra desse escritor foram determinadas pela natureza especial do mesmo. Contudo, também verificamos que isso foi consequência de poderosos laços afetivos e de experiências dolorosas do início da sua adolescência. Tá? A questão das cartas. Investigações como esta não se destinam a explicar o caráter de um autor, porém mostram quais as forças motrizes que o moldaram e qual o material que lhe foi oferecido pelo destino. Existe um fascínio especial no estudo das leis da mente humana, tal como o exemplificam pessoas notáveis, tal como a princesa Marie Bonaparte. Então, assim,
como analisante dele, ele estava sabendo dos episódios das cartas, né? E por que ela vai trabalhar as cartas, a carta roubada do... Veja que incrível, né? Que é o inconsciente. Do Alan Poe, né? E aí, bom, um pouquinho mais, daqui a pouco eu volto para a história das cartas. Tem muita coisa aí. Bom, então, assim, ela em Paris, né? Ela conclui a análise dela, até que chega um momento em que o Freud cede, porque já no início ela chega e diz, doutor Freud, eu estou aqui em Viena e eu só quero fazer análise. Eu vim com esse objetivo, portanto é que começam a aparecer compromissos sociais para ela, compromissos do lugar dela de princesa, ela recusa todos, porque ela só quer estar fazendo e estudando psicanálise. Ela também tinha um sonho de estudar medicina, que depois é trabalhado em análise dela nisso, e ela acaba não estudando medicina e vai ser mesmo psicanalista e se dedicar à psicanálise totalmente. E aí eu sei que o Freud, então, ela entra num momento muito sério da análise dela, de uma angústia muito profunda, de memórias que ela está trazendo, daí o Freud cede, porque ela faz um pedido a ele, ela demanda muito, né? Aquele tipo de paciente que demanda, ela demanda muito e ele vai barrando, né? Ela demanda que ela quer abraçá-la, ela demanda que ela quer dar um beijo, ela demanda que ela o ama, ela demanda que ela quer 2 sessões por dia, e ele vai dizendo não, 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 até que o momento ele diz, bom, agora eu vou começar a analisá-la 2 vezes ao dia, né? Já era também um momento que ela estava numa transferência forte com ele, mas também já em outro momento da análise ele cede esse lugar para ela, né? Nas sessões, na vida dele também. Né? Então, o Alan Poe, ele era um escritor, né? Foi um escritor que foi, assim, do ostracismo total. Ele não tinha reconhecimento nenhum, até que Baudelaire, né, nos anos 20, por aí, antes dos anos 20, Baudelaire, né? Paul Ricoeur, Baudelaire, começaram a ler Alan Poe e deram um lugar importantíssimo para Alan Poe, na questão da literatura, na questão... recuperaram as obras dele, tá? E aí eu acho que até ele já tinha morrido, quando Baudelaire e Paul Ricoeur faz dão esse lugar à obra do Alan Poe, e muitos psicanalistas depois, até depois do Lacan, trabalharam com e os contos policiais, os famosos contos policiais, né? Tanto é que, nas pesquisas que eu fiz, eu encontrei algumas coisas muito interessantes de um tal de Prado Oliveira, se alguém depois quiser procurar, está no Google, é o artigo dele, ele vai trabalhar o conto policial e as origens da psicanálise, interessantíssimo. Ele vai dizer, ele começa esse material dele dizendo que a psicanálise ela já nasce de um episódio de um conto policial, que o Freud dá esse lugar de um conto policial para a psicanálise, que é o conto policial do Édipo, né? Que é essa questão edípica, que tem aí uma questão policial já, de um pai e uma mãe que sabem que, pelo oráculo, que esse filho vai matá-los, então, matar principalmente ao pai, né? Eles, então, já matam o filho,
né? Porque, na verdade, eles pensam que esse filho está morto. Então, já nasce a psicanálise de uma investigação, de um conto policial, né? E aí esse psicanalista e filósofo também, eu gostei, vai desenvolver todo um trabalho muito interessante em cima dessa questão de contos policiais, e ele vai trabalhar também alguma coisa do Allan Poe, e vai trabalhar a carta roubada também, mas é um psicanalista já, vejam, hoje, né? Eu queria só lembrar que a carta roubada foi escrita pelo Allan Poe em 1844, né? 1844. Freud nem tinha nascido ainda, Freud nasceu em 1856, né? E a psicanálise vai começar sua trajetória em 1885, quer dizer, Allan Poe já é bem anterior a tudo isso e deixa esse material aí, esse material magnífico, né? Então, esse episódio da carta roubada, para quem assistiu ao filme, vai lembrar, e recomendo, quem não assistiu que assista, que o Freud está sofrendo um momento de angústia e, olha, vejam, gente, o que é, né? E um momento quando justamente Marie Bonaparte entra na vida dele, né? Em 1925, quando ela adentra a vida do Freud, que a Ana vai relatar para Marie, porque elas se tornam amigas, né, que o Freud está vivendo uma pressão da esposa do Fliess com material que são muitas cartas que o Freud trocava com o Fliess, assim, bem no início da vida dele, que parece que ali tinha declarações que tem um teor de uma certa homossexualidade, de um amor, que o Freud escrevia, o Fliess nunca respondia, né? Por isso até dizem que o Fliess foi o psicanalista do Freud, e que era assim de um amor, de uma admiração, de elogios constantes. Aqui nós temos o Rodolphe Loewenstein, o Freud e a Marie Bonaparte, que foram buscar o Freud lá na estação de trem, quando ele está chegando em Paris, tá? Em 1938. Eu falei para a Mazé para colocar as fotos de forma bem irregular. Então, a gente vai voltar, vai estar no tempo, fora do tempo, dentro do tempo, porque a psicanálise, o nosso inconsciente é assim mesmo. E aí, então, o Freud, nesse momento, está vivendo uma pressão dessa família que quer uma quantia em dinheiro, o Fliess já morreu, essa mulher tem esse material em mãos, e ela está chantageando o Freud com essas cartas, que se essas cartas forem publicadas, no momento onde a psicanálise está também em ascensão, por um lado, por um outro está sendo questionada, está naquele período de vamos ver o que significa isso, o que é essa história de psicanálise, um boom destes teria sido, assim, muito, muito, muito complicado. E a Ana relata isso para Marie, e a Marie compra a causa, que ela era rica, né? Então ela diz, deixa comigo que eu vou pagar a quantia que essa senhora Fliess está pedindo por essas cartas roubadas. A carta da vida dela que aquele cidadão fez chantagem, a carta roubada dela. Então, vejam, gente, o que significa isso em termos de material psicanalítico, né? Os psicanalistas, quem está estudando, que está aqui, enfim, esses entrelaçamentos, esses cruzamentos, essa carta roubada, né? Bom, ela compra esse material
E ela tem, então, Freud diz, não, porque eu vou pagar metade, porque deixa que eu pago, porque daí ela já encerrou a análise com ele, e aí estão se misturando transferência com questões analíticas, com pagar, eu pago, eu estou salvando você, está meio embolado esse negócio. Mas, enfim, ele sempre tenta negociar com ela essa questão, né? E aí o lugar dela, dessa mulher rica, né? Dessa mulher, e ela fala assim: eu tô fazendo isso porque eu estou fazendo pela humanidade. Não é para você, Freud. Não é só para você, Freud. Eu estou fazendo pela humanidade. E de fato, né? E de fato, porque depois, quando os nazistas invadiram a editora dele, quando os nazistas queimaram muitas obras dele, depois muita coisa estava nas mãos da Marie. Ela salvou muito material, né? Que é material com os quais nós hoje temos a honra, o prazer de estudar, né? Dado a essa mulher que disse, eu estou fazendo pela humanidade, e de fato, dá para pensar que sim, né? Então, assim, fica essa questão dessas cartas. Nesse momento que Marie vai para Viena, né, ela já está casada, já está casada com o tal do príncipe da Grécia e da Dinamarca, já tem filhos adultos, né, que é o Pierre e a Eugênia, e já assim, quando ela faz a maioridade, ainda não casada, esse casal que tinha chantageado a questão das cartas, que simularam e que criaram uma armadilha para ela, quando jovem, com 16, 17 anos, faz uma chantagem com o pai dela, que ainda era vivo, de que se ele não desse uma quantia, se ela nunca tinha contado para ninguém essa questão dessa paixão avassaladora da adolescência por esse homem, né? E aí isso não deu certo, mas ela se afastou deles e tal, e mais tarde vem o episódio das cartas. E o episódio das cartas é justamente uma chantagem que é isso, se você não pagar, quando ela faz a maioridade, que a fortuna vem para ela, né? Se você não pagar a quantia tal, nós, então, vamos publicar as cartas. A publicação dessas cartas, naquele período, 1917, 1918, uma jovem que aí estaria no cenário mundial, né? Princesa, para um casamento de um bom negócio, de zelar, de manter um nome, de manter uma família, de manter uma tradição, seria, assim, uma coisa muito grave mesmo. E aí, ela tem que recorrer ao pai, e ela relata ao pai, então, que ela está sendo chantageada por esse casal, que arrumou uma cilada para ela, e o pai, então, intervém com o advogado deles, poderoso lá da época e tal, e negociam com esse casal e pagam uma quantia altíssima para que eles poderem restituir, devolver essas cartas que tinham sido roubadas, tá? Então, vejam esse significante, essas cartas da Lampuy, ela entra na vida do Freud, vem a questão da carta roubada, né? Esses entrecruzamentos são realmente muito interessantes, né? Então, assim, ela está ali, nesse momento, ela resgata, então, voltando às cartas da família Flies, paga a quantia, e ela deixa essas cartas num cofre, né, da família Rothschild, do banco Rothschild, que também era um banco judeu, né, o banco Rothschild, um banco judeu. Então, ela deixa essas cartas ali
nesse banco Rothschild. E, bom, o episódio das cartas, o Freud tem alguns confrontos com ela e diz, não, mas eu não quero que ninguém abra, não quero que ninguém leia, e ela diz, não, eu não vou ler, eu só vou salvar essas cartas e vou mantê-las num lugar seguro para o bem da humanidade, para salvá-lo, etc. E ela está fazendo tudo isso mesmo, assim, pela essa transferência amorosa tão intensa que tá instalada já com o Dr. Freud. E ela insiste que você me salvou, enfim. Bom, então vamos novamente deixar o episódio das cartas um pouquinho de lado e vamos voltar para Paris. Em Paris, já ela concluída a análise dela, ela volta para Paris em 1900 ela fica, né? Paris, Viena, Paris, Viena, Paris, Viena. Mas, assim, ela vai para Paris e o Freud está confiando nela para isso. E eles montam a primeira instituição psicanalítica, né? A primeira instituição psicanalítica que vai se chamar a Sociedade Psicanalítica de Paris, que tem a sigla SPP, que tem aí que é por isso que eu disse, então, essa primeira geração, esses primeiros psicanalistas, 1920, 1926, né? Está ali Marie Bonaparte, imponente com seus poderes e fazendo e acontecendo com o objetivo da psicanálise, né? De acelerar o processo psicanalítico. O mundo ainda não está, terminou a Primeira Guerra Mundial, mas ainda não está naquele cenário que vai começar em 30, 31, 32, mas não, ainda há uma inquietação muito grande na Europa, é sabido disso, que a Primeira Guerra Mundial é uma só, né? Ela se estica, dizem que foi a segunda, mas a inquietação na Europa era muito grande. Mas eles estão ali nesse cenário. Então, em Paris, os psicanalistas, né, importantes que estão ali o Eugène Sokolonieka, saiu o nome, René Laforgue, que era esse amigo dela, psiquiatra, né, o René Laforgue, o Rudolf Loewenstein. Quem é o Rudolf? Vou fazer uma pausa aqui. O Rudolf Loewenstein foi um psicanalista que era polonês. Ele era médico, psiquiatra, veio para Viena estudar psicanálise e era jovem, muito jovem. E ele era brilhante, estudioso e dedicado para a causa psicanalista. E o Freud tinha um grande apreço por ele. Judeu, né, Loewenstein. E ele, então, depois, gente, foi ele, o Rudolf Loewenstein, que é o psicanalista do Lacan. Foi o psicanalista do Jacques Lacan. Veja que interessante, né? Aí tem o René Allende, que também escreveu muito, deu muita contribuição, e o Edouard Pichon, que também foi um psicanalista importantíssimo, que deixou muita coisa importante para a psicanálise. Então, e ela, né, tem 6 psicanalistas, ela a única mulher ali ainda, né, que vão fundar a SPP em 1926. Importantíssimo esse momento na história da psicanálise e na psicanálise na França, em Paris, né? Que isso só foi se dissolvido lá na frente. Lacan ainda teve acesso à SPP, Lacan estudou com esse pessoal, Lacan foi analisado pelo Loewenstein ali, nesse lugar da SPP, foi dissolvido, depois teve muita confusão ali entre eles, Lacan sai, ou ele é pedido para sair, ele disse que ele foi excomungado, né? Esse termo que no judaísmo é um termo muito pesado, né? Porque ele
continuava mantendo os seminários com os alunos faziam seminário com ele, tinham aula com ele fazia análise com os alunos, fazia supervisão. Ele não respeitava esses critérios aí que vinham da Inglaterra, né? Essa coisa engessada do kleinismo, essas regras. Então, se é psicanalista, não pode nunca mais olhar em lugar nenhum. Eles faziam isso. Eles ligavam uma festa na cidade. Então, eles queriam saber quais as pessoas que estavam nessa festa. Se tinham pacientes, o psicanalista não podia ir, que não podiam encontrar. Se era psicanalista, não podia ser aluno. Se era psicanalista e paciente do psicanalista, não podia ser aluno. Se era, enfim, tinham regras ainda das roupas, tinha que sempre se vestir mais ou menos num cinza, sempre o mesmo terno, não podia usar um batom vermelho, por exemplo, uma unha vermelha, né? Tinha uma série de coisas ali que tinham que serem cumpridas. E o Lacan entrou nesse lugar e, opa, Lacan, né? Ele não. Então, é SPP, e aí depois ele começou a trabalhar a questão do tempo lógico, que ele fazia exceções no tempo, e aí eles daí estabeleceram para ele e tal, e ele não respeitou, continuou, e ele foi excomungado, foi pedido para sair. Por favor, se retire. Daí ele vai dizer que ele foi excomungado, daí ele vai se comparar ao filósofo, agora não veio o nome, enfim, que ele foi excomungado da SPP. Então, o Rudolf, lembram que eu falei para vocês, prestem atenção no nome Rudolf. No início eu falei o nome do pai da princesa errado. É Roland Rudolf. Começa a acontecer um romance entre Marie Bonaparte e o Rudolf Loewenstein. Roland Rudolf. Tá? Esses nomes que muitas vezes a gente não sabe, né, mas que eles retornam na nossa vida, das nossas escolhas que estão lá, né, como letras, como significantes no nosso inconsciente. Então, o Loewenstein, que junto com a Marie, fazem, então, um deles, né, que vão fundar a SPP, que é, então, a Sociedade Psicanalítica de Paris. O que está acontecendo ali? Ele é psiquiatra, eram muitos psiquiatras, né? Naquele tempo também ainda tinha esse critério, nem tanto porque ela não era nem médica nem psiquiatra, mas ainda os psiquiatras estavam muito envolvidos nessa formação, né? Aí aparece, inclusive, no filme, uma cena em que ela vai visitar o Sainte-Anne, que é esse hospital psiquiátrico, um hospital muito famoso, principalmente na época, né, em Paris. E ela vai até lá. E aí eles começam, ela principalmente, uma guerra de firmeza, de resistir diante da medicação, que já eram, né, dos tratamentos psiquiátricos. Eles começam a implantar uma coisa muito bonita da psicanálise em si, né? O que é a psicanálise com a questão, né, da saúde mental, com esses hospitais psiquiátricos arcaicos, com o tratamento dos pacientes, com essa forma brutal, como, né, eram jogadas essas pessoas dentro desses lugares horríveis e tal. Então, eles começam, ela principalmente, a desenvolver um trabalho assim, de muita resistência, de muito embate com esses grupos de psiquiatras que estavam ali nesse pensamento arcaico, trabalhando com a doença mental. Então, é um trabalho social, né, que nasce ali, forte, né,
já com essa primeira geração de psicanalistas. Um trabalho belíssimo, né? Então, aí vamos voltar, então, né? Aí a questão do Loewenstein, que no filme aparece, né? Tem uma cena muito boa ali, bem boa para interpretar. Eram poucas as opções de psicanalistas na época, poucos mesmo, né? Imaginem que em Paris tinha 6, já tinham muitas pessoas procurando. Em Viena devia ter o quê? 20, sei lá. Já na Inglaterra, estava lá né, os kleinianos, uma turma relativamente boa, mas também devia ter 7, 8. Era, né? E estava fomentada, e estava bombando, e o povo procurando, e enfim. Né? Então, o filho da Marie, jovem, Pierre, ele decide, então, fazer análise com Loewenstein. Isso é muito interessante, né? E aí ela fica empolgada, a cena é toda cinematográfica, né? Vai aparecer eles no momento de ceia, brindando e tal, e o menino se volta para o Loewenstein e diz, para ela, eu decidi fazer análise, mas eu já escolhi meu psicanalista, eu quero que seja você, Loewenstein. E ela está mantendo um romance escondido, porque ela é casada, né? Ela está casada com esse príncipe, que no início, esse príncipe da Grécia e da Dinamarca, esse Georges, ele não aceita, ele diz que o Freud é um charlatão, que é uma loucura, mais uma das loucuras dela, que ela era considerada bem maluca mesmo, mais uma das suas loucuras, mas como era ela a dona do ouro, era ela quem militava mais alto e quem mandava. Tanto é que aparece a mulher fálica, essa mulher que é o falo, essa mulher que é o homem, né? O Freud faz uma interpretação logo no começo dessa mulher que veste as calças, né? Na Itália eles dizem aquela dona, a dona que veste as calças, né? Mulher que usa calças e que ela é o falo, ela é que manda, né? Então a Marie Bonaparte tem essa questão, né, na história dela, na vida dela, e esse dinheiro dá essa condição para ela paga todo mundo, quem ela quer, quem ela não quer, enfim. E o que acontece? O filho começa a fazer análise, então, mas pode trocar, vamos pôr aqui, se aparece família aos filhos, alguma coisa. O filho começa a fazer análise com o Loewenstein, e o Loewenstein, que era esse jovem brilhante, sagaz, atento, ele vai dizer uma frase para ela bem importante. Né? Ele vai dizer para ela, teu filho é muito sensível, ele escolheu a mim como psicanalista dele, mas ele escolheu a mim como psicanalista dele porque ele sabe que nós estamos tendo um caso. Naturalmente que eles tentavam demonstrar que não era nada, que era só uma amizade, mas na verdade eles estavam tendo um caso, ela e o Loewenstein. E então ele diz para ela, ele quer estar próximo de você, e para ele estar próximo de você, ele escolheu a mim para ser teu psicanalista. Ou seja, uma cena edípica, uma tradicional, explícita cena edípica, e ele faz a leitura, olha que magnífico, né? Ele saca, e só que ele diz, eu vou acolhê-lo, para ele trabalhar isso em análise, eu não vou recusar esse lugar que ele está querendo, eu vou acolher ele vem para essa análise, porque ele inconscientemente ele vai estar próximo de você, porque ele sabe que nós estamos mantendo um caso. Isso é da vida, gente. Isso é do humano. Isso é assim que funciona no Édipo, na vida, na nossa vida. É maravilhoso.
É maravilhoso. E aí ele começa a trabalhar, o garoto e tal. Mas a Marie é interessante, né? Depois tem um desdobramento muito interessante lá na frente da vida do garoto, porque esse filho vai escolher uma mulher bem mais velha, naturalmente, uma mulher que não era de acordo da família, não era de acordo do pai, não era de acordo de ninguém, que ela não se enquadrava, né, a estirpe, a linhagem. Ele escolhe essa mulher e ele é deserdado quase, que o pai fica enfurecido e tal, e ele vai embora com essa mulher. E aí, quando ela vai questionar o Lowenstein, o que você está fazendo, o que está fazendo em análise, que você deixou isso acontecer, ele disse para ela, você tem que entender que agora ela vai dizer para ele, por que ele parou a análise dele justamente num momento tão importante que ele está precisando? Ele diz, não, ele tem que se separar de você, ele se separou de você, e ele se separou de mim, ele não precisa mais estar comigo, porque ele não precisa mais estar com você. Deixa ele ir, para de controlar a vida do teu filho. Ele agora, ele se livrou de você. Eu estava só fazendo um interposto ali, sei lá o nome disso. Por quê? Porque enquanto ele estava comigo, ele estava com você. E agora ele vai embora com uma mulher, deixa ele ir. Olha, é assim, de um refinamento esse quadro dessas interpretações que esse filme traz, de um requinte em termos de qualidade psicanalítica. Quem não assistiu, quem é psicanalista, quem pensa, assista, porque é assim, de um requinte isso, né, como funciona a mente humana, como nós somos, né, que mágico que é tudo isso. Mas é assim que nós somos. Enfim, e aí tem esse episódio do filho, tem a questão dela com o Lowenstein, que é muita coisa interessante acontecendo ali. Só que na vida dela, depois de um determinado período, ela vai se dar conta que esse marido dela é homossexual, esse príncipe, Jorge. Tem um caso com um outro cara, e o casamento só é um casamento assim, de aparências, e porque eles têm um laço indissolúvel pelos lugares de linhagem, de negócios que estão estabelecidos ali. Tanto é que algumas vezes ela pede para separar e tal, e ele não pode, ele não aceita, e até porque ela o sustenta, ela o mantém. Enfim. Então, assim, eles não têm um laço matrimonial de vida de casal na sexualidade, mas eles mantêm um laço no social. E ela tem um grande amor na vida dela. Ela está sempre andando assim, né, com os amores dela de uma forma escusa. Ela é sempre a outra, né? Ela está sempre nesse lugar. Olha que interessante de pensar isso. Que ela é amante, e o grande amor da vida dela é um tal de Jean, que tem um laço de parente ali com essa prima dela, que é essa prima que ela queria tudo da prima, que ela admirava a prima desde a infância e tal, e que ela quer coisas da prima. Quer dizer, isso da outra mulher, né? Isso que a outra mulher, né? O que quer uma mulher. Freud vai falar para ela várias vezes em sessão, né? O que é ser uma mulher? O que quer uma mulher, né? Que é todo o confronto da histérica, né? E aqui tem um livro que eu recomendo, O que Quer uma Mulher, do Sérgio André. Ó, tá aqui o livro, né? Estão podendo ver? Tá aqui o livro. O que Quer uma Mulher. Já o Freud vinha e ele diz para ela, princesa, quem sabe você vai poder contribuir muito nos seus casos, né, na sua história, para a psicanálise, para a gente poder trabalhar isso o que quer uma mulher,
que é ser uma mulher? O Lacan vai passar a vida lidando com isso, né? E outros psicanalistas, e a gente vê na clínica, né, a questão da histeria, a questão da mulher, a outra mulher, é sempre outra, é para outra mulher, né? E ali aparece, então, na vida da Marie, também essa prima, né, que ela está de olho, desde pequena. Está de olho nessa prima, e depois no marido da prima, e ela ama esse cara. Então, ela tem um caso com o Loewenstein, ela ama o Freud, ela ama, mas assim, sexualmente falando, ela ama esse tal de Jean, né, que é o marido da prima. E, então, tem uma outra sutil interpretação do Loewenstein para ela, que ele vai dizer para ela assim, ele vai dizer, porque ela diz, você é jovem, você é tantos anos mais jovem do que eu, e de fato, eu acho que é uns 14, 15 anos mais jovem, e ele diz, eu amo você, você é vibrante, você é uma mulher magnífica, eu amo você. Ele diz, mas você não me ama. Você ama ao Jean porque ele a faz sofrer. Olha, gente, isso não é pouco, isso é bastante. Né? Você o ama porque ele a faz sofrer. E eu não. Né? Eu ofereço meu amor a você, eu oferecendo meu amor a você, você não pode me amar. Ou seja, onde está esse lugar, né? Esse lugar do amor, que é dar aquilo que não se tem a alguém que não quer. Olha, Lacan, né? É dar aquilo que você não tem, que é a falta que te constitui, alguém que é faltante também, alguém que não quer, e eu te quero, então eu não estou mostrando a minha falta para você. Não, então você, né, você não. Ela diz, não, mas como que você ousa? E ele vai analisando, né, ele vai interpretando esses laços. Eu quero ficar com você, eu te amo, mas você não me ama, você ama a quem te faz sofrer. Olha, o filme é todo, né? É todo psicanalítico, é todo, claro, porque isso é humano, isso é a psicanálise. Tem a sua realidade psíquica. Diga.